Pessoal, vídeo aula 11, parte 2, vamos dar continuidade ao nosso exercício 5.3, agora vendo o cálculo da nossa corrente de neutro. Ora, para a gente obter a equação de cálculo da corrente de neutro que vocês encontram lá na nossa apostila, no roteiro 5.2, né, é necessário que a gente analise o nó da nossa estrela e aplique no nó da nossa estrela a primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós, tá? Trabalhando com as 4 correntes que nos aparecem neste nó, correto? Então aqui está representado ó, o nó do centro da estrela, o nó que vai nos levar a potencial zero, né? Onde vai estar conectado o quarto condutor, o condutor neutro, né? Por inspeção visual do nosso diagrama, lá do passo inicial, né, nós temos que todas as 3 correntes de linha e a corrente de neutro, todas elas estão incidindo, estão chegando no nó, ok? A convenção original do Kirchhoff trabalha com sinal negativo para as correntes que chegam no nó, sinal positivo para as correntes que saem do nó. Tá certo? Quem quiser pode inverter a convenção, não tem problema. Desde que use a mesma convenção dentro de um mesmo exercício. Tá certo? Muito bem. Então vejam aqui, ó, que as 4 correntes, corrente de neutro, corrente de linha A, corrente de linha B, corrente de linha C, todas elas chegam, incidem no nó. Então todas elas têm sinal negativo. Menos IN, menos IA, menos IB, menos IC, igual a zero. Somatório das correntes em um nó elétrico é nulo. Muito bem. Essas 3 correntes de linha, IA, IB e C, na ligação estrela, nós vimos, são as próprias correntes de fase IAN, IBN e CN, cujo resultado nós calculamos, obtivemos em notação polar, 6 amperes cada uma com um determinado ângulo, e transformamos de polar para retangular para obter cada um desses 3 fasores em notação retangular. Ora, então, esses 3 fasores são correntes que são conhecidas. A nossa incógnita, o valor desconhecido, é a corrente de neutro aqui com o sinal negativo. Então ela vai passar lá para o outro lado da igualdade e vai ficar com o sinal positivo. Restando a equação que a gente tem lá na apostila. A corrente de neutro é igual às 3 correntes de fase negativas, ou ainda a soma das 3 correntes de fase, né, com o sinal invertido. Esse sinal invertido na soma significa um giro de 180 graus elétricos na soma das 3 correntes. Ora, esse sinal de menos a gente pode compreender, né? Um giro de 180 graus significa o sentido da corrente de neutro é oposto ao sentido indicado aqui no diagrama, né? Se essas 3 correntes estão chegando, a corrente de neutro, né, estaria voltando, correto? Muito bem, então essa aqui é a equação que vocês enxergam lá na nossa apostila no roteiro 4.2. Corrente de neutro é menos a soma dos 3 valores de corrente de linha IA, IB e IC. Então, passamos agora para a nossa solução. Eis a equação que vocês têm lá na apostila no roteiro 4.2. Corrente de neutro é menos a soma das 3 correntes. Então, vamos colocar aqui um primeiro par de parênteses com sinal de menos. E aqui vamos encaixar a soma de 3 pares de parênteses. E aqui substituir. Corrente de linha IA em notação retangular, nós obtivemos 3 menos J 5,2. Corrente de linha IB, obtivemos 3 mais J 5,2. E corrente de linha IC, obtivemos menos 6 mais J 0. Então agora o que a gente vai fazer? Soma, subtração de números complexos, como é que é realizada? Nós operamos as componentes reais de cada fasor e as componentes imaginárias de cada fasor. Então vamos iniciar aqui pelas componentes reais. A componente real do primeiro fasor é o número 3 positivo.
Do segundo fasor, número 3 positivo. E do terceiro fasor, número 6 negativo. Então vamos fazer a operação. 3 mais menos 6 vai resultar em 0. A mesma coisa agora para as componentes imaginárias, né? A componente imaginária do primeiro fasor é menos J5,2. Do segundo fasor, mais J5,2. E do nosso terceiro fasor é J0. Então, vamos realizar o cálculo aqui das nossas componentes imaginárias. Menos J5,2 com mais J5,2 vai dar J0. Somado com J0, J0. O que é esse número complexo expresso em notação retangular? 0 mais J0. É um fasor com módulo, com magnitude 0. Ou seja, a nossa corrente de nêutron mede 0 amperes. É uma das expectativas que nós temos iniciais, lá no início do exercício, a partir do instante que a gente sabe que vai trabalhar com uma carga equilibrada. Uma carga equilibrada ligada em estrela, ela prescinde do nêutron, ou seja, não é necessário o nêutron. Ao contrário, conectar o nêutron numa estrela equilibrada representa um desperdício de dinheiro, né? Não precisa, porque a corrente circulante no nêutron, ela é uma corrente absolutamente nula, tá certo? Então vejam que aqui nós temos aqui, em decorrência da nossa carga equilibrada, né? Nós temos aquelas conclusões que nós já comentamos, né? A satisfação de algumas expectativas que teoricamente nós já tínhamos, né? Em função do fato de que a carga é equilibrada. As três correntes de fase, né? E por consequência, as três correntes de linha, porque em ligação estrela, corrente de linha e corrente de fase são as mesmas, são iguais, elas têm a mesma magnitude e o defasamento angular de 120 graus é preservado. Então, todas as três correntes medindo 6 amperes e aqui o defasamento angular, né? 120 graus entre as três correntes, né? De menos 60 para mais 60, 120 de defasagem, de 60 para 180, 120 de defasagem, de 300 para 180, 120 de defasagem. E a nossa corrente de nêutron é nula, correto? Então, ligação estrela, carga equilibrada, não é necessário o quarto condutor, o condutor neutro. É aquela situação que nós vimos já, né? Caracteriza um desperdício, né? Não é necessário o condutor neutro para uma ligação em estrela quando a carga for equilibrada. Ok, pessoal?